Maldanado propõe um brinde. Ensaio de C.S. Lewis, parte 2. Mas será que vocês se dão conta do sucesso que tivemos em reduzir toda a raça humana ao nível de cifras numéricas? Isso não aconteceu por acaso. Tem sido nossa resposta, e que resposta magnífica, a um dos desafios mais sérios que jamais tivemos de enfrentar. Vamos relembrar a essa altura qual era a situação da humanidade na segunda metade do século XIX, a época em que parei de ser um tentador praticante e fui recompensado com um posto administrativo. O grande movimento rumo à liberdade e à igualdade entre os seres humanos já carregava naquele tempo frutos sólidos e amadurecidos. A escravidão havia sido abolida. A guerra de independência dos Estados Unidos havia sido vencida. A Revolução Francesa havia sido bem-sucedida. A tolerância religiosa estava em franco crescimento por quase todos os lados. Em suas origens havia muitos elementos que estavam a nosso favor naquele momento. Havia misturado a ele muito ateísmo, muito anticlericalismo, muita inveja e sede de vingança, até mesmo algumas tentativas bem absurdas de reviver o paganismo. Não era fácil determinar qual deveria ser a nossa própria postura diante disso. Por um lado, havia sido um golpe amargo para nós, e ainda é, que qualquer tipo de homem que estivesse com fome fosse alimentado, e qualquer que por muito tempo tivesse estado em cadeias devesse tê-las arrancadas. Mas, por outro lado, havia tanta rejeição à fé no movimento, tanto materialismo, secularismo e ódio, que nos sentimos na obrigação de encorajá-los. Mas ao fim da segunda metade do século, a situação era muito mais simples e também mais ameaçadora. No setor inglês, onde eu vi do fronte de batalha a maior parte de meus serviços, uma coisa terrível aconteceu. O inimigo, com a sua destreza de manobras usual, havia se apropriado amplamente desse movimento progressivo ou libertador e o havia pervertido para os seus próprios fins. Muito pouco de seu velho aspecto anticristão remanesceu. O perigoso fenômeno chamado socialismo cristão estava efervescente. Os donos das fábricas, a moda antiga, que enriqueciam à custa de trabalho suado em vez de serem assassinados pelos trabalhadores, nós poderíamos ter usado isso em nosso favor. Estavam sendo vistos com maus olhos pela sua própria classe. Os ricos estavam cada vez mais abrindo mão de seu poder, não em face de uma revolução e de uma compulsão, mas em obediência às suas próprias consciências. Quanto aos pobres que se beneficiaram disso, estavam se comportando de uma maneira bastante decepcionante.
Em vez de usarem sua recém-adquirida liberdade, como razoavelmente esperávamos, para o massacre, para o estupro, para o saque ou até mesmo para a embriaguez perpétua. Eles estavam perversamente engajados em se tornar mais limpos, mais ordeiros, mais econômicos, mais bem educados e até mesmo mais virtuosos. Creiam-me, gentis demônios, a ameaça de algo parecido com um estado verdadeiramente saudável da sociedade parecia então eminente. Mas graças ao nosso Pai das profundezas, essa ameaça foi afastada. Contra-atacamos em 2 níveis. No mais profundo, nossos negociadores conseguiram chamar à plena vida um elemento que havia estado implícito no movimento desde os seus primeiros dias. Oculto no coração dessa luta pela liberdade, havia um ódio profundo pela liberdade pessoal. Aquele homem valoroso chamado Rousseau foi o primeiro a revelar isso. Em sua democracia perfeita, como vocês devem se lembrar, somente a religião do Estado é permitida. A escravidão é restaurada. E disse ao indivíduo o que ele verdadeiramente desejou, embora não soubesse disso. Era o que o governo lhe dizia para fazer. A partir desse ponto, via Hegel, outro propagandista indispensável que está do nosso lado, nós forjamos facilmente tanto o Estado nazista como comunista. Tivemos um sucesso considerável, até mesmo na Inglaterra. Outro dia, ouvi dizer que nesse país, sem uma autorização, uma pessoa não poderia derrubar a sua própria árvore com seu próprio machado, transformá-la em tábuas com a sua própria serra para construir um depósito no seu próprio quintal. Esse foi o nosso contra-ataque em um dos níveis. Vocês que não passam de iniciantes não serão incumbidos de um trabalho que exige esse nível de confiança. Vocês serão tentadores de pessoas particulares. Contra estes, ou por meio destes, nossos contra-ataques assumem uma outra forma. Democracia é a palavra que vocês devem usar para mantê-lo no cabresto. O ótimo trabalho de corrupção da língua humana que nossos especialistas em filologia já fizeram torna desnecessário alertá-los para o fato de que eles nunca poderão dar a essa palavra um sentido claro e definível. Aliás, eles não o teriam de qualquer maneira. Jamais lhes ocorrerá que a democracia é propriamente o nome de um sistema político de votação e que isso tem apenas uma conotação muito tênue e remota com o que vocês estão tentando lhes vender. Nem, é claro, jamais deverão receber a permissão para levantar a questão de Aristóteles.
Se o comportamento democrático significa o comportamento preferido pelas democracias, ou o comportamento que vai preservar a democracia, pois se eles o fizerem, dificilmente lhes deixará de ocorrer que essas coisas não têm que ser iguais. Vocês devem usar a palavra como se fosse puramente mágica. Caso prefiram, usem-na apenas pelo seu poder mercadológico. Trata-se de um nome que eles veneram, e é claro que está associado ao ideal político de que os homens devam ser tratados com igualdade. E vocês, então, deveriam fazer uma transição furtiva na mente deles, desse ideal político para uma crença objetiva de que todos os homens são realmente iguais. Especialmente aqueles homens que vocês estiverem manipulando. Consequentemente, vocês podem usar a palavra democracia para sancionar o mais degradante e também o menos apreciável de todos os sentimentos humanos. Podem fazê-lo assumir um tipo de conduta não apenas descarada, mas até com certo brilho positivo de autoaceitação, que, se não for defendida pela palavra mágica, será ridicularizada por todos. O sentimento a que me refiro, obviamente, é aquele que predispõe uma pessoa a dizer: eu sou tão bom quanto você. A primeira e mais óbvia vantagem disso é que, dessa forma, vocês o induzem a fazer de uma bela e deslavada mentira o centro de sua vida. Não quero dizer com isso apenas que o que afirmam seja pura e simplesmente falso, que eles não se equiparam em termos de bondade, honestidade e bom senso aos outros mais do que nas suas medidas de peso e altura ou na largura de sua cintura. Quero dizer que nem mesmo eles acreditam nisso. Nenhuma pessoa que diga: eu sou tão bom quanto você, acredita nisso, e ele não o diria se acreditasse. O cão São Bernardo jamais dirá isso para um cachorro de brinquedo, nem o estudioso para o ignorante, nem a pessoa que tem um emprego para um mendicante, nem a mulher bonita para aquela de aparência mediana. A reivindicação de igualdade, fora do campo estritamente político, é feita apenas por aqueles que se sentem, de uma forma ou de outra, inferiores. O que ela expressa são precisamente a coceira, a esperteza, a consciência distorcida de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar. E, por isso, ele se sente ofendido. Sim, e, portanto, se ressente de qualquer tipo de superioridade nos outros, passa a caluniá-la e a desejar o seu aniquilamento. Na verdade, suspeita que a mera diferença seja uma reivindicação de superioridade. Ninguém deve ser diferente dele na voz, nas roupas, nas maneiras, nas recreações, nas preferências de comida.
Lá vai alguém que fala inglês de modo mais claro e agradável aos ouvidos do que eu. Deve ser uma afetação vil, arrogante, cheia de pompa. Aqui está um camarada que diz que não gosta de cachorros. Sem dúvida, pensa que é bom demais para eles. Lá vai outro que não põe uma moeda no jukebox. Deve ser um daqueles eruditos que faz tudo para ser notado. Se eles fossem o tipo certo de sujeito, seriam iguaizinhos a mim. Não tenho direito de ser diferentes. É antidemocrático. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!